Olá, boa tarde. É com alegria que iniciamos mais um podcast Pilhados no Saber. Hoje nós temos uma visita muito especial, uma mulher corajosa, firme, determinada. Está presente aqui conosco a delegada doutora Joyce Coelho Viana, delegada de Polícia Civil do Amazonas. Ela é de Benjamin Constant, do nosso município, que a gente sabe que tem muita gente importante que veio para o Amazonas, para Manaus e aqui fez a sua carreira vindo do interior, lutando, formada em Direito. Ela também já foi investigadora, é pós-graduada em Processo Civil, delegada de Polícia e está hoje na delegacia de Manacapuru. Márcia, Doutora, também. seja bem-vinda. Obrigada. Seja bem-vinda. A gente fica muito feliz em ter uma autoridade com seu know-how aqui, né, com sua experiência, que luta tanto em função de algumas causas, né? Que você vai contar um pouco da sua história. Conte pra gente um pouquinho dessa sua trajetória, vindo lá do interior do estado, né? Como foi isso e como a senhora chegou hoje. E quais são os desafios dessa caminhada que a senhora tem? Bom, como toda pessoa que vem, né, proveniente do interior, a gente vem com muitos sonhos, com pouca bagagem, né? Na verdade, eu sou proveniente de escola pública, a minha família é de 10, meus pais tiveram 10 filhos, então todos estudaram em escola pública. Meus pais lutaram sempre com muita dificuldade, e eu sempre tive o sonho de fazer direito e ingressar na carreira policial. Então essa sempre foi a minha aspiração, essa sempre foi a minha vontade. Um dos maiores desafios à concretização dessa vontade, primeiro, o acesso ao ensino. A gente sabe que para quem vem do interior, para quem é de uma família humilde, é um pouco mais difícil. Naquela época ainda não tinha as cotas, nem cota de indígena, nenhuma cota, nem todos nenhuma iguais, política de cota, exatamente. Então a gente já começava atrás, né? Era uma corrida muito desigual. Mas, mesmo assim, consegui ingressar na Universidade Federal do Amazonas, até porque não tinha condições econômicas nenhuma para fazer uma faculdade particular. E, graças a Deus, primeiramente eu entrei na Faculdade de Comunicação Social, fiz um período, um semestre, depois consegui ser aprovada para Direito e aí fui fazer Direito. Mas sempre pensando no concurso público. Entretanto, dos desafios aí pelo meio foi que eu fui ser mãe muito cedo, né? Eu casei muito cedo, e aí foi aquela questão. Eu terminei minha faculdade com 2 crianças, 2 bebês. Então, o desafio triplicou, na verdade. Uma luta muito grande. E quando eu passei no concurso para a Polícia Civil, eu já era servidora do Ministério Público, mas aí eu ainda não estava satisfeita. Eu queria ser policial civil, eu fiz o concurso em Recife, em Pernambuco. Quando eu fui fazer o teste, o TAF, eu estava grávida da minha 3ª filha. E aí eu não consegui fazer o TAF. Voltei para Manaus, porque tinha que ser aqui. Aí eu fui aprovada aqui. E finalmente eu consegui ingressar, né? Eu queria investigar, tinha aquela gana, aquela curiosidade. Energia, né? Então, eu costumo dizer que a minha saída, a minha exoneração do Ministério Público para a carreira de polícia foi justamente pela vontade que eu tinha, né? Não foi pela questão nem pela questão financeira. Lá eu também já era um concurso de nível superior, mas principalmente pela realização de um sonho, e eu me sinto completamente realizada na minha profissão. Então a dificuldade foi a de qualquer caboquinho que vem do interior, né? Aquela desigualdade que a gente já começa um passo atrás, mas que com vontade a gente consegue superar os obstáculos e chegar lá. O que eu percebo, doutora, é que quando a gente tem dificuldades, como quem vem do interior, enfrenta essa cidade grande, outros problemas, a disputa é muito grande, mas você tem uma garra forte que vence todas essas dificuldades. Essa a impressão, e a gente sabe que foi isso que você venceu. Mas para chegar lá foi muita luta, não tenho dúvida nenhuma. E a gente sabe que você absorveu uma proposta muito forte, que é a defesa da mulher, da criança, do adolescente, do direito das pessoas. E quando a gente silencia uma mulher, a gente sabe que a sociedade toda perde, né?
Uma das suas experiências, pelo que nós conhecemos da sua história, foi na Delegacia da Proteção da Mulher, da Criança e do Adolescente, né? E aí eu lhe pergunto, qual foi o motivo que lhe levou, o caminho que lhe levou para se preocupar em trabalhar exatamente na defesa da criança, da mulher, do jovem? Qual foi a sua proposta? Sempre me fazem essa pergunta, e eu sou uma pessoa espiritualizada, eu acredito que nada é por acaso na vida da gente, e até mesmo por isso eu acredito que eu sempre fui levada para esse caminho, e eu me apaixonei por isso, eu me apaixonei por essa causa, por essa pauta. Então eu faço realmente as coisas com paixão. Quando eu ingressei no Ministério Público, eu trabalhei apenas em uma promotoria. Curiosamente, essa promotoria era a 69, que era a promotoria que recebia os inquéritos da DEPCA. Tratava de crimes sexuais contra criança e adolescente. Na época era a doutora Linda Glaucia, a delegada. Então, eu era assessora do promotor, a gente recebia os inquéritos para analisar, para fazer as denúncias ou então baixar os inquéritos, fazer as providências. Então, foi o meu primeiro contato com os crimes sexuais contra criança e adolescente. E não foi fácil. No primeiro crime que eu peguei, enquanto analista do Ministério Público, eu costumo falar que eu passei 3 noites sem dormir. Era um caso muito emblemático que aconteceu no estado do Amazonas, em que um pai, ele abusava sexualmente da filha, da criança, desde bebê até os 10 anos de idade. Quando chegou, eram caixas e caixas de procedimentos. Ele filmava todos esses anos os abusos, e era muito doloroso para mim, mãe de 2 meninas, assistir aquelas cenas com aquele bebê dopado, que ele dopava aquela criança, própria filha dele, para cometer aqueles crimes, aqueles abusos, e ele guardava em fitas, gravava tudo aquilo. Então, assim, assistir aquelas cenas, eu passei 3 noites completamente atordoada, sem dormir, e a gente acaba criando, assim, um pânico, né, de acontecer com a tua filha aquilo que você estava vendo. Então, foi muito impactante para mim. Com o tempo, não é que eu perdi essa sensibilidade, é que você já começa a lidar e transformar isso em um senso de justiça muito forte, né? Entendendo que essas vítimas, elas trazem uma fragilidade imensa, que o sistema tem que entender que, para além da nossa capacidade de punir esse agente, a gente tem que se preocupar, voltar o olhar para aquela vítima, que lidar com crimes que afetam vulneráveis como crianças, mulheres, a gente já pega essas pessoas fragilizadas, né? As crianças, pelo ambiente familiar, já que a maioria das agressões, sejam físicas ou sexuais, são dentro do próprio lar, ou as agressões contra a mulher, de violência doméstica. Aquela mulher, muitas vezes, ela não chega ali na delegacia na primeira agressão, ela já chega quando ela está maltratada, exausta, né? Sofrida, exausta, quando ela já não tem mais para onde correr, nem para onde gritar. Né? Então, nós precisamos estar preparados para atendê-la com esse olhar além, né, da punição do agressor, porque só isso não vai resolver. Então, aos poucos eu fui me acostumando e me apaixonando mesmo por trabalhar com esse público, com essas pessoas, e também me capacitando, né? Eu me permiti fazer todos os cursos que apareciam, entendendo. Muitas vezes nós somos falhos, até hoje eu aprendo, né? Seja em algum caso em específico. Quantas vezes a gente não julga as vítimas? A gente mesmo, nós somos humanos, né? Nós somos humanos. Eu lembro de uma vez que eu aprendi uma adolescente, e eu estava muito chateada com essa adolescente pelo que ela tinha feito. Eu acredito que ela tinha mentido, ou tinha fugido de casa, tinha preocupado a família. E quando ela veio falar comigo, ela disse: a senhora não sabe o que eu passava ali dentro. Então, assim, a gente nunca sabe o que o outro passa dentro de 4 paredes. Então, assim, o Estado, a gente fala muito em prevenção, mas como a gente vai prevenir um crime sexual entre 4 paredes ali da família? É muito difícil a gente falar em prevenção. É muito difícil. A gente tem falado isso durante as nossas palestras com educadores ou nas conversas.
a prevenção, mas tem que ser um esclarecimento para toda a família. Isso. Porque você fala para a criança. Hoje ela tem medo por ser alguém muito íntimo da sua família, da sua casa. E isso tem se tornado uma preocupação, porque eu acho que você tem percebido isso. Você não acha que tem aumentado esse número, essa violência, não só contra as mulheres, mas principalmente contra as crianças? Sim, eu prefiro acreditar que seja justamente porque a gente fala, está falando, está incentivando. Sempre aconteceu, né? Mas essa questão que a senhora pontuou no início, de que a gente não pode falar só para nós da rede, e a gente não pode falar só para as crianças, porque essa questão da educação, ela tem que ser global para a família inteira. Eu costumo dizer em palestras de escola, e sugerir até para os gestores o seguinte: façam palestras não apenas para as crianças, chamem os pais. Nós temos visto que o jovem, a criança, ela tem muita confiança no professor. Sim. Do que exatamente em alguém da sua família. Exatamente. Não é? Ela fica traumatizada. E nós já vimos, e eu acho que você viu muito mais, casos de que a mãe não acredita no filho, não é que isso acontece? Sim, exatamente. Na maioria dos casos que já vem daquele ciclo de violência, muitas vezes aquela mãe, ela já foi vítima, a avó foi vítima e acabou naturalizando com o passar do tempo esses crimes como um comportamento natural e normal. Ou seja, a criança já cresceu naquele ambiente de violência. É por isso que eu cito. Como que eu vou achar suficiente fazer uma palestra numa escola, chamar as crianças e dizer para aquela criança que ela tem que ser um adulto respeitador do direito do próximo se ela convive num lar violento? Se lá no lar o pai chega encaixaçado e bate na mãe diariamente. Se ela não aprende, por exemplo, lá naquele lar, a ver que tem que ter igualdade de gênero, que não é só a menina que deve lavar a louça, que o menino também deve ser ensinado a lavar a louça, que isso faz parte do machismo da sociedade machista em que a gente foi criada. Então não adianta eu falar só para a criança, porque a criança ela já foi formada naquele seio familiar violento. A gente vê, por exemplo, adolescentes que cometem atos de violência ou até crimes sexuais contra outras crianças, são adolescentes que já foram vítimas, que não foram cuidados, que não foram curados, né? Que cresceram achando que aquilo era normal. Né? Então a gente vê que há uma complexidade muito grande. Esse olhar ele tem que ser o mais amplo possível e abranger a família toda, a própria comunidade mesmo, né? Para que enxergue a violência como violência. Se a senhora prestar atenção, quando a gente faz, por exemplo, uma explanação de um caso de violência sexual, vamos dizer, uma exploração, em que alguém está explorando, está pagando uma adolescente em troca de um ato libidinoso sexual. Vá ver nos comentários o preconceito que a própria sociedade, a pressão social, ela não é contra o agressor. Ela é contra a vítima. Ela é contra a vítima. Porque aquela vítima, menina principalmente, mulher. Então a gente, mulher, desde pequeno, a gente já de pequena, a gente já sofre, né? Ah, mas essa menina, ela é enxerida. Ah, ela estava dançando TikTok. Ah, ela estava querendo. Ontem mesmo alguém comentou assim comigo: doutora, finalmente o tio da minha amiga foi condenado, porque ele abusou de uma criança de 6 anos. A senhora sabe o que ele disse na hora do julgamento? Que a meninazinha estava se insinuando para ele. Eu disse, quase sempre eles dizem isso. Exatamente, a gente sente isso, né? A gente sente que há sempre aquela coisa, porque a mulher estava assim, uma sainha curta, dentro do ônibus, alguém mexeu, então ela estava querendo, né? Ela estava provocando. O preconceito, a discriminação, é assim exatamente. que funciona. É duro mesmo. Doutora, a gente já tem algumas leis que defendem, né, os direitos das mulheres, das crianças. A senhora acha que essas leis são suficientes? Só poderia citar algumas para a gente, para o nosso telespectador, para eles entenderem um pouco mais como funciona essa dinâmica? Existe o regulamento, esse regulamento ele é suficiente, e as punições, a partir desse regulamento,
elas surtem algum efeito com esses agressores que estão fazendo esses atos? Bom, eu acredito que a legislação brasileira é muito boa nesse sentido da proteção, tanto dos crimes sexuais até a violência doméstica ao feminicídio, que é o que a gente, infelizmente, está vendo dados alarmantes. Diariamente a gente está vendo situações de feminicídio. Então, eu acredito que a nossa legislação, ela é boa. Na verdade, só que o enfrentamento dessa violência, ela não é só na parte criminal, né? O enfrentamento dessa violência, ela vem desde essa educação primária e básica que a gente está falando, da orientação, da prevenção. Ela vem do fortalecimento das políticas públicas de proteção para essa vítima, porque muitas vezes ela não vai denunciar porque ela tem medo, né? Ela tem medo de ser morta. Nós não temos uma viatura para estar na porta de cada vítima. E as pessoas têm medo. E é justificável esse medo, né? Se a gente conseguir se colocar no lugar daquela vítima, a gente não vai apontar o dedo e dizer assim, essa mulher também, ela fica aceitando, ela não tem coragem, né? Então, é toda essa questão da complexidade envolver não só o respeito às leis, a obediência às leis, mas também as políticas de proteção, né? O apoio que é dado para essas vítimas no pós-denúncia. Porque a sociedade, às vezes, ela imagina assim, ela bate palma, foi preso o agressor fulano de tal. Pronto, acabou. Não acabou. Começa uma grande luta, né? Às vezes, a vítima de violência, ela passa, é até contraditório a gente falar isso, ela passa a sofrer mais ainda quando aquele agressor foi preso. Né? Vamos exemplificar. Uma adolescente de 15 anos que estava sendo vítima de violência de um padrasto. Aquele padrasto é o provedor daquela família. Aquele padrasto, ele comete violência doméstica contra aquela mãe. Aquela mãe é silenciada. Nunca foi capacitada, nunca estudou, né? Não tem uma renda, depende única e exclusivamente daquele homem. Então, ela foi sendo silenciada, como a senhora me ensinou, ao longo do tempo, aceitando aquilo. Porque ele era o provedor, porque tinha que aceitar, tinha que alimentar os filhos. No momento em que essa adolescente denuncia, ela vai ter a culpa de ter desestruturado a família, uma família que já era desestruturada. Ela vai ter culpa de que vão passar fome. Os familiares daquele homem preso, eles vão culpá-la, vão dizer que lá na cadeia vão matá-lo, vão estuprá-lo, que é isso que eles fazem, como forma de manipulação dessa vítima. E isso aí acontece, sabe o que acontece? Isso aí dificulta esse procedimento, essa punição, essa responsabilização. Dificulta o próprio processo judicial. Como assim? Como assim que dificulta? Uma vítima que procura a delegacia e ela relata um crime e esse crime demora 5 anos a ser julgado. Quando for aqueles 5 anos, ela nem quer mais falar sobre isso, porque a família já deu já assentou aquela poeira, né? Já baixou, ela não quer repetir aquele sofrimento, ela não quer ser culpada novamente por aquela dor, ela não quer ser culpada da família ter ficado sem condições econômicas e financeiras. É um sentimento doloroso esse. Ela já casou, já saiu de casa, então isso aí ela vai chegar lá, né? Ela vai chegar lá e vai dizer que não quero mais falar sobre isso, ou isso não aconteceu. Então, uma vez eu fui questionada assim, doutora, por que quando a vítima chega na fase judicial, ela diz que ela mentiu, que ela inventou lá na fase da polícia? Aí eu respondo assim, mas onde foi será que ela está mentindo? Lá ou aqui? 5, 10 anos depois? Porque ela não quer mais falar sobre aquilo? Ou foi lá no momento da emoção em que o fato aconteceu? Eu prefiro acreditar que ela está mentindo nesse momento posterior, porque ela já não quer mais mexer com aquilo. Então, o fato também desse processo ser muito lento, ele acaba complicando essa questão também da responsabilização e gerando uma falta de credibilidade na justiça. Isso aí, essa falta de credibilidade é o silenciador muito forte das vítimas. Elas acham que não vão acontecer nada, elas ouvem da sociedade que não vai acontecer nada, elas se expõem à toa, e aí ela prefere ficar em silêncio e não falar. É com muita alegria assim que a gente agradece mesmo a doutora Joyce por estar participando do nosso podcast. Sabemos que tem muito a se falar, mas essa experiência dela demonstra tanta responsabilidade que cada um de nós precisamos ter com as mulheres, com as crianças, com os jovens, porque
quando você denuncia, você protege aquela pessoa e você evita que ela perca muitas vezes a sua vida, né? Exatamente. Obrigado, doutora. Obrigado, muito obrigado. Foi muito esclarecedora a sua fala. Eu acredito que nossos telespectadores vão ter esse momento de pensamento, um momento de reflexão, para saber, entender se está acontecendo próximo de si, inclusive, né? E saber o que fazer, que é o mais importante. E ter coragem, muita coragem. Muito obrigado aí pelo seu compartilhamento de experiências. Eu agradeço o convite, a oportunidade. Eu acho que cada vez que a gente fala sobre isso, a gente também torna essa rede mais forte. É importante a senhora repetir os números que as pessoas podem recorrer no momento de violência de um vizinho, de uma mulher que está sofrendo. Quais são os números? Bom, se aquela violência é imediata, eu estou ouvindo aquela confusão naquela casa, ou estou ouvindo o choro daquela criança, 190. Né? Isso. Porque a polícia vai de imediato transferir aquela ocorrência para uma base de plantão. Se for uma denúncia que eu quero fazer, que eu estou desconfiada, que eu estou suspeitando, eu faço 190 se for violência doméstica contra a mulher, e se envolver criança, eu posso fazer direto por Disque 100. Sem a preocupação de ser identificado, para não sofrer represália, essa denúncia ela pode ser feita de forma anônima. O Ministério Público também tem um canal direto de denúncia que as pessoas podem procurar, e esses órgãos também podem ser procurados diretamente no balcão das delegacias. É só a pessoa pedir sigilo, que o mais importante é a proteção das vítimas ou das possíveis vítimas. Muito obrigada, doutora. Com muito prazer. Muito obrigado. Que a gente teve essa conversa tão franca, tão aberta. Agradecendo, colocamos aqui à sua disposição a qualquer momento. E a gente fica aqui com o nosso podcast de Feminicídio Zero. Denuncie, não se cale, porque quando você denuncia, você está protegendo uma vida. Muito obrigada a todos que nos acompanharam. Quem sabe mais? Pilha! Tchau, gente.